O meu nome é João Mendes Moreira, eu sou membro da Comissão Organizadora da Confoa Permanente e vou ter o prazer de moderar esta sessão de Pecha-Cuchas, que vai ser maioritariamente dedicada ao acesso aberto e à saúde, tendo uma outra comunicação fora desta área. Eu pedi a todos os palestrantes que se fizessem o favor de sentar nesta fila ou numa das filas para ficarmos mais próximos. E também gostava de pedir a atenção dos palestrantes para o cumprimento do tempo. Estamos a falar de sessões com 7 minutos. Eu irei estar aqui a cronometrar religiosamente o tempo e ao fim de 6 minutos dar-vos-ei um aviso para que façam as conclusões se porventura estiverem atrasados. Então, sem mais demoras, começamos com a primeira sessão deste Pecha-Cucha, aspectos normativos da avaliação da ciência, reflexões para a pesquisa em História das Ciências e da Saúde da Casa de Osvaldo Cruz. E a apresentação vai ser feita por Marcos. Muito bem, Marcos. Olá, boa tarde, eu sou o Marcos. Esse trabalho é em coautoria com as orientadoras Lídia Silva Freitas e Jaqueline Cabral. O que eu vou apresentar aqui é um recorte de uma pesquisa em desenvolvimento em ciência da informação na Universidade Federal Fluminense. E ele tem como objetivo analisar os aspectos normativos relacionados à avaliação das ciências, no qual se insere a pesquisa em História das Ciências e da Saúde na Casa do Osvaldo Cruz. A Casa de Osvaldo Cruz é uma das unidades técnico-científicas da Fiocruz, e ela, para quem não conhece a Fiocruz, ela é dedicada à memória e à história das ciências e da saúde. Esse trabalho de doutorado tem como objetivo analisar a trajetória da pesquisa em História das Ciências e da Saúde na Casa de Osvaldo Cruz, com foco nos processos de produção e divulgação do conhecimento. Ele é um desdobramento de um trabalho já em andamento na Casa, que, através de uma abordagem quantitativa, ele analisa as áreas de pesquisa da Casa e de seus domínios do conhecimento, numa perspectiva de gestão da informação e monitoramento ambiental. Então, a pergunta seria quais são os contextos normativos nos quais a pesquisa da história da saúde está inserida. No primeiro momento, eu vou apresentar um quadro da avaliação da ciência, dos critérios de avaliação da ciência, para depois contextualizar como que a Casa do Osvaldo Cruz está inserida. Como ponto de partida para estudar os quadros normativos de avaliação da ciência, a gente parte dos estudos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa Estudos em Epistemologia e Ética da Política da Informação, liderado pela professora Maria Nélida Gonçalves de Gomes, que ela trabalha com esses dois autores, a Michelle Lamon, Estudos em Sociologia Comparativa da Valoração, e Paul Taylor, com a composição dos discursos normativos de julgamento de valor. Ela traça esse quadro, no qual ela separa são as dois principais critérios de avaliação da ciência, que é a revisão por pares e a avaliação indireta, que ela chama de ex post, que seria o uso dos indicadores quantitativos de avaliação da ciência, os indicadores bibliométricos, que um está relacionado a um julgamento qualificativo e o outro um julgamento hierárquico. A revisão por pares é o principal instrumento de avaliação da ciência, principalmente no campo das ciências humanas e sociais, no qual a Casa de Osvaldo Cruz está inserida. E, assim como a avaliação de pares e as outras avaliações, as avaliações quantitativas, elas têm os benefícios. Alguns autores traçam alguns benefícios e outros criticam. Entre as críticas da revisão por pares, eles falam que diferentes pesquisadores fazem avaliações diferentes, e isso prejudicaria a avaliação da ciência.
e tenha pouca ligação entre a avaliação e a qualidade dos trabalhos. Entre os benefícios, que ela é realizada por especialistas qualificados, e a discordância entre esses revisores são bem-vindas, porque a confiabilidade diminui, mas a validade do processo aumenta. Isso foi dito por Bauman em 2008 e 2011. A partir dessas críticas da revisão por pares, as avaliações quantitativas, principalmente dos indicadores bibliométricos, elas ganham punjância. Entre os benefícios, a forma de tornar os processos de avaliação mais objetivos e confiáveis, segundo as pessoas que defendem esses métodos de avaliação. A recomendação de conjugar. Entretanto, alguns dizem que tem que conjugar essas avaliações quantitativas com a avaliação qualitativa, que só a quantitativa não responderia todas as questões consideradas. O menor custo, processo mais ágil, reprodutividade, acessibilidade internacional e facilidade de interpretação. Entre as críticas, a lógica produtivista, porque cada vez mais os pesquisadores têm que publicar mais, e isso facilita o processo do chamado salami science, e o fortalecimento das grandes empresas que todos nós conhecemos, que gerenciam as grandes bases de dados internacionais, desqualificando, assim, a produção a nível local. O que não é de interesse dos grandes periódicos internacionais não estaria nessas grandes bases de dados. Diante dessas críticas dos indicadores quantitativos, surgem alguns esforços para tentar superar. Eu cito dois deles, que é o Manifesto de Leiden e o Force 11. As alternativas a esses indicadores quantitativos são os indicadores altimétricos, que já foi falado aqui no evento, que usa principalmente as ferramentas da chamada Web 2.0 para medir o impacto da ciência, o Facebook, o Twitter, o Mendeley, e a ciência aberta, que a partir do momento que você coloca todos os dados ou os artigos disponíveis, dá mais transparência a esse processo de avaliação da ciência. Diante desse cenário, a gente vê que não há consenso sobre qual o melhor critério para adotar para a avaliação das ciências, e a gente coloca a pergunta se é possível ter um critério ideal. Nesse cenário, a gente coloca qual o quadro normativo que a pesquisa da Casa do Oswaldo Cruz está inserida. A gente selecionou os três principais, que é os indicadores da própria Casa do Oswaldo Cruz, da Fiocruz e da área de História da CAPES. A Casa tem um programa de pós-graduação criado em 2001, que é avaliado pela área de História da CAPES, que na própria área de História há divergência sobre qual o melhor critério a ser adotado. E a gente observa que, ao longo dos anos, até 2006, ela avalia tanto a área de periódicos quanto a produção de livros. E, ao longo dos anos, esse critério mudou. No primeiro momento, na avaliação de 2007 e 2009, ele considerava inserção nas bases de dados dos periódicos. 2010 a 2012 não considerava mais, julgando que a maioria dos periódicos não eram indexados por essa área. Em 2013 a 2016, que é a última avaliação quadrienal, ela passa a incorporar a inserção e o fator de impacto dos indicadores bibliométricos, se aproximando um pouco das áreas das ciências duras. A Fiocruz privilegia os métodos quantitativos, a Fiocruz a nível do indicador global, válido para toda a Fiocruz. A gente observa indicadores intermediários das 14 unidades ou unidades da Fiocruz. Marcos, pode concluir, se faz favor. Metade considera a produção de periódicos e outras consideram outras produções. Então, não há consenso dentro da Fiocruz sobre qual produto a ser avaliado na ciência. E algumas iniciativas, só para encerrar, da Fiocruz, é o Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação, que considera outros indicadores de produção da ciência, e a política de acesso aberto em 2014. Essas são as considerações finais, referências, e muito obrigado. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Marcos. Passamos, então, à segunda apresentação, Medtrop,
Diretório de Medicina Tropical e Saúde Pública Internacional em acesso aberto para um desenvolvimento sustentável, e vai ser apresentado pela minha colega Paula Sousa Saraiva. Boa tarde. Este é um trabalho em parceria realizado com a ESP Fiocruz, com o colega André Pereira Neto, e eu vou passar então à apresentação do trabalho. Margaret Chan, diretora-geral da OMS, cessante em 2017, mencionou na 67ª Assembleia Mundial de Saúde em Genebra que a saúde é uma boa forma de se medir o progresso do mundo na erradicação da pobreza, crescimento inclusivo e equidade. Esta é uma frase que também define a missão da nossa proposta. As doenças tropicais podem ser definidas como negligenciadas, ou seja, doenças para as quais não houve investimento para a sua prevenção ou investigação em novos medicamentos para a sua erradicação. Estas doenças são endémicas em 149 países em desenvolvimento e afetam mais de 1,4 bilhões de indivíduos, com custos elevados para as economias desses países. No entanto, como podemos observar na figura, com dados de investigação da OMS 2015, mas de um relatório de 2017, elas proliferam sobretudo nos países em vias de desenvolvimento. Também a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas estabelece 17 objetivos com 169 metas, que vocês já conhecem, valorizando no objetivo 17 a equidade e as parcerias, no sentido de revitalizar o desenvolvimento sustentável a partir de um compromisso solidário entre instituições e cidadãos de todos os países em prol dos mais pobres e mais vulneráveis. Procurar uma maior equidade no combate às doenças negligenciadas, através de uma maior produção de conhecimento sobre estas temáticas, ajudará na prevenção junto das comunidades e na disseminação de boas práticas de saúde pública que ajudem progressivamente a combatê-las. No objetivo 16, a meta 1610 assegura o acesso público à informação, abrindo caminho para uma ciência aberta. A ciência aberta e o acesso aberto ao conhecimento tornam os cidadãos mais interventivos nas comunidades e aproxima-os, na medida em que a investigação científica é mais facilmente lida, partilhada e reutilizada para gerar nova ciência. Ela pode ser um motor transformador que gera novo conhecimento na sociedade de uma forma inclusiva e mais equilibrada. O Instituto de Higiene e Medicina Tropical em Portugal e a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz no Brasil são instituições que têm como missão realizar investigação e oferecer soluções para as doenças tropicais e a saúde pública internacional, visando o seu controlo e a promoção da saúde dos cidadãos e a melhoria da qualidade de vida, e são duas instituições que permanecem desde as primeiras décadas da sua existência, ligadas pela história, pela língua, através de diversas colaborações e parcerias no âmbito do Plano Estratégico de Cooperação em Saúde, dos PALOP, em projetos de pesquisa e gestão de conhecimento, património de saúde, de mobilidade e de investigação. Passamos então aos objetivos e metodologia do nosso projeto. O projeto MEDTROP é uma parceria entre o IHMT e a ENSP, assente na preocupação conjunta em contribuir para a erradicação das doenças negligenciadas através do incentivo à produção e gestão deste conhecimento e a sua disponibilização em acesso livre, fazendo a conexão através de um glossário que está ligado ao RECAP. Queremos que, pela difusão em acesso livre do conhecimento em repositórios abertos e a sua partilha entre investigadores e cidadãos, mais facilmente a ciência poderá ser o motor da mudança para esta nova sociedade mais sustentável e inclusiva. Assim, o projeto está estruturado com base nos ODS, que intervêm nas áreas da saúde, na ciência aberta, na educação, na investigação científica e inovação, na redução das desigualdades, na garantia da igualdade de oportunidades e no fortalecimento das parcerias para o desenvolvimento sustentável. Na realização da nossa estratégia foi concebido um projeto faseado assente nos seguintes objetivos. No primeiro eixo temos os conteúdos, através do desenvolvimento de um diretório de medicina tropical e saúde pública em acesso aberto, a partir de um glossário temático com ligação ao RECAP, contendo a produção científica e institucional, conteúdos de história de medicina tropical, projetos de ciência cidadã, cursos e-learning, MOOCs e outra informação de saúde em português no âmbito dos PALOP. No eixo 2, teremos a componente da literacia da saúde, a promoção de um sólido conhecimento por parte dos investigadores e profissionais de saúde relativamente à prevenção, diagnóstico, controle e erradicação de doenças tropicais, melhorando as suas competências através de programas de pesquisa e literacia de informação. O eixo 3 diz respeito à comunicação ao cidadão
contribuindo para melhorar a saúde e a qualidade de vida dos cidadãos e das comunidades no seio da CPLP, através de informação de saúde ao cidadão e comunicação da ciência, programas de alfabetização digital e divulgação dos resultados de investigação ao público, desde investigadores, decisores políticos e comunidades locais. O projeto está estruturado em 3 fases. Organização e seleção de conteúdos, que começa pelo levantamento de conceitos, recorrendo a terminologias de entidades como o DEX, a OMS, a CDC e a consulta a especialistas das instituições parceiras. A seleção e a organização de vários tipos de conteúdos no domínio da medicina tropical, ciência cidadã e saúde pública em ambas as instituições. Pretendemos alargar as parcerias aos restantes países do SPALOP para a construção de uma rede colaborativa estes conteúdos poderão ser de diversos formatos e suportes provenientes dos acervos institucionais e também estão aqui incluídos os dados científicos. Isto é um exemplo da esquematização do modelo do glossário a partir do conceito da tuberculose, em que temos aqui vários tipos também de conteúdos provenientes de ambas as instituições, em que temos desde tese, inclusivamente peças do museu, vídeos, etc. A segunda fase do projeto diz respeito à literacia da saúde em acesso aberto e dá continuidade à primeira fase do projeto. Esta fase permite desenvolver as competências dos profissionais e aqui temos a componente do desenvolvimento das ofertas formativas, da componente dos MOOCs, dos e-learnings, os tutoriais, a promoção dos projetos editoriais e também a produção de indicadores de medicina tropical e de saúde pública internacional. Paula, 1 minuto. Pronto, a terceira fase, temos aqui a parte da componente do apoio ao cidadão e eu vou passar rapidamente a esta fase, que já foi aqui este slide aqui introduzido ontem, numa sessão de alfabetização digital, que foi ali ao lado, no LAIS, com alunos, portanto, de uma sessão de alfabetização digital. Isto já é uma fase real também do projeto, e aqui com a comunidade de Manguinhos aqui do lado. O cronograma até 2019 e as nossas conclusões. As nossas conclusões, portanto, têm a ver com um projeto centrado no cumprimento da Agenda 2030, a disponibilização em acesso aberto. A nossa missão é facilitar a decisão informada e consciente dos profissionais de saúde e de informação. E também neste projeto o que interessa é que o cidadão é um elemento-chave de todo o processo na comunicação da ciência. Com informação confiável, o cidadão no mundo de hoje terá melhores condições de se tornar um personagem participante, interventivo e mais saudável. O seu lema é de que a ciência é de todos e para todos e que é essencial a divulgação da ciência em português em acesso aberto, procurando promover o português como língua de ciência, constituindo uma rede de novos parceiros e organismos de língua oficial portuguesa nos países africanos, no Brasil e em Timor. Esta colaboração irá contribuir para que este projeto se transforme num espaço dinâmico, colaborativo e de partilha de conhecimento em português e convidamos a todos a participar e integrar este projeto que queremos que seja cada vez maior e que seja uma rede de facto colaborativa em que todos participem. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Passamos então à terceira comunicação, a produção científica sobre Zika em periódicos de acesso aberto. Só pedia um tempo para fazer um aviso. O autor da comunicação política de informação e acesso aberto em instituições públicas de ensino e pesquisa, por favor de se dirigir à Regi e entregar a sua apresentação em formato digital, que pelos vistos não foi entregue. Ok. Força, obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou Keise Araújo, sou pesquisadora colaboradora do Laboratório de Informação Científica e Tecnológica do ICICT, e o trabalho que eu vou apresentar agora foi desenvolvido em conjunto com os outros pesquisadores do laboratório. O título do trabalho é a produção científica sobre Zika em periódicos de acesso aberto. Bom, só para contextualizar, em 2014, o Zika vírus surgiu no cenário internacional como um grave problema de saúde pública a ser enfrentado, né? E a iminência de uma epidemia global se tornou, então, preocupação de todo mundo, né? Pesquisadores e dirigentes e governantes dos países. Essa preocupação ela se intensificou quando, em 2015, o Zika foi associado a casos de má formação congênita, como a microcefalia. Então,
todo esse cenário favoreceu, e em 2016 a Organização Mundial de Saúde decretou emergência global de saúde pública e fez um apelo para que a comunidade científica unisse seus esforços em busca de soluções mais rápidas e enfatizou a importância de uma divulgação mais rápida dos resultados de pesquisa e também de que esses resultados fossem divulgados em acesso aberto. Então, todo esse cenário favoreceu o crescimento exponencial dessa produção. Mas o quanto, de fato, essa produção foi divulgada em acesso aberto foi a pergunta que norteou esse estudo. Então, o objetivo do presente trabalho foi verificar a ocorrência da produção científica sobre Zika, publicada em periódicos de acesso aberto, e identificar os principais periódicos utilizados para essa divulgação. Bom, o caminho metodológico percorrido foi dividido em 3 etapas. A primeira foi a seleção da fonte de informação. Optamos pela base Scopus, dada a sua natureza multidisciplinar, por ter um maior volume de periódicos indexados, inclusive em periódicos de acesso aberto, pois ela indexa periódicos de acesso restrito e periódicos de acesso aberto. Hoje, a base conta com mais de 2.000 periódicos em acesso aberto, o que possibilita a comparação, e também pela base disponibilizar uma lista com a categorização de todos os seus periódicos de acordo com o tipo com acesso, aberto ou não. A coleta dos dados, a busca foi realizada em fevereiro de 2017, visou recuperar as publicações que contivessem o termo Zika no título, resumo ou palavra-chave. O recorte temporal se deu de 1949, que foi a primeira publicação sobre o tema, até 2016, ano da declaração da OMS, do apelo da OMS. Bom, para o tratamento os dados foram descarregados e, com o auxílio do Excel e do software de mineração de texto Vantage Point, foram eliminados os registros que não se relacionavam com o tema, como textos que foram recuperados por conter o nome, a citação de autores com o nome Zika, ou até o coelho, uma espécie de coelho que é usado para experimentos laboratoriais. Também foi desambiguado e padronizado as variáveis de título da fonte, país de filiação do autor, e foi feita a classificação dos periódicos segundo acesso. Para essa análise, a gente focou nas tipologias artigo, revisão, artigo impress e short survey. Bom, como resultado, foram compilados 1.316 produções sobre a temática no período, distribuídas nas seguintes tipologias. O artigo foi a maior concentração, 71%, mas eu chamo a atenção aqui para esses 6% de short survey, que é uma publicação de resultados de pesquisa mais rápida para acelerar essa divulgação. Bom, a evolução da publicação ao longo do período, podemos perceber que, desde a primeira publicação do caso sobre Zika, a produção sobre o tema se manteve bem incipiente, com um pico em 2015 e 2016. Aqui está quanto ao acesso. Então, 2015 e 2016 teve um aumento significativo dessa produção sobre o tema, tanto em acesso restrito, que é a barra em azul, quanto em acesso aberto, que é a barra vermelha. A gente percebe que há uma concentração, uma maior produção divulgada em periódicos de acesso aberto, em acesso fechado, perdão. E, quando a gente compara esses 2 anos, fazendo uma comparação de percentual, a gente percebe que houve um pequeno crescimento no percentual de publicação divulgada em periódicos de acesso aberto em 2016, quando comparado ao ano anterior ao apelo da OMS, 2015. Olhando os principais periódicos que foram utilizados para divulgar essa produção, é interessante perceber que os 3 principais periódicos
utilizados para a divulgação dos dados em Zika são periódicos de acesso aberto, e 5 entre os 10 mais importantes são periódicos de acesso aberto. Já estou concluindo. Então, a conclusão é que, apesar de ainda se ter uma maior produção sobre o tema vinculado a periódicos de acesso restrito, a gente pôde perceber aqui que os periódicos de acesso aberto apresentam um papel importante para essa divulgação. E, levando em consideração o fim da emergência global em saúde pública decretada em novembro do ano passado, é importante que a gente incentive continuamente, estimule que essa produção continue sendo cada vez mais divulgada em periódicos de acesso aberto. Obrigada. Muito obrigado. Passamos para a próxima apresentação, intitulada Invisibilidade da pesquisa clínica no Brasil, considerações a partir de fontes de informação em ciência e tecnologia. Bom, uma boa tarde a todos. O tema que eu trago hoje, ele vem em função de parte da pesquisa do meu mestrado em 2015, e que aqui eu chamo de Invisibilidade da pesquisa clínica no Brasil, considerações a partir de fontes de informação em ciência e tecnologia. A utilização por esse termo invisibilidade vem no sentido de tratar a pesquisa clínica enquanto um conjunto de práticas científicas que muitas vezes existem, se desenvolvem, ocorrem, mas não são visualizadas, compreendidas, acessadas, dada essa invisibilidade. Então, para contextualizar um pouco, eu falo sobre o meu lugar de fala. Minha graduação em arquivologia, atuo também como profissional, como arquivista, mas já na pós-graduação ocorre uma transição, meu interesse vem sendo muito em função dos estudos da ciência, que é uma área preocupada com a produção do conhecimento no sentido de uma construção social, dos atores envolvidos, dos relacionamentos, as políticas. Então, esse trabalho que eu desenvolvi no mestrado foi uma análise da produção de conhecimento em pesquisa clínica, especificamente uma rede chamada Rede Nacional de Pesquisa Clínica. Então, embora eu seja arquivista, a minha perspectiva nesse trabalho é não de um profissional que faculta o acesso, mas de um pesquisador em formação que busca obter acesso sobre a pesquisa clínica. Então, é importante frisar isso para compreender um pouco melhor essa minha proposta. Então, o que é a pesquisa clínica? Ela é uma pesquisa que envolve seres humanos, participação de seres humanos para avaliar os efeitos, sejam de medicamentos, cosméticos, equipamentos diagnósticos. Então, onde os sujeitos envolvidos, chamados sujeitos de pesquisa, eles recebem essa terapia experimental de forma que evidências científicas sejam obtidas para saber se são terapias que podem ser usadas, podem ter o uso humano, Então, aqui é um quadro que apresenta as principais etapas de uma pesquisa até a inovação e produção de aqui no caso um medicamento. Ela começa com a pesquisa com animais. A pesquisa clínica ela é subdividida em 4 fases. Cada fase é um estudo específico. No primeiro, um público menor, saudável, tendo encontrado evidências sobre a tolerabilidade dessa substância. Ocorre a fase 2, com grupos enfermos, de pessoas enfermas. E na fase 3, uma população um pouco maior, e na fase 4, essa população ainda se amplia e o remédio já é comercializado, mas ainda é monitorado efeitos adversos e quaisquer comportamentos adversos. Para contextualizar um pouco o caso brasileiro, ocorre a ampliação da pesquisa clínica no Brasil, principalmente no início do século XXI. Um dos fatores é a condição da população brasileira ser uma população de variedade étnica, de variedade climática do país. Isso interessa os estudos clínicos, porque consegue reunir um grande
conjunto de pessoas diversas, né, que isso agrega valor ao estudo. Então, os grandes laboratórios internacionais realizam pesquisa clínica aqui pelo fato da população. A questão da legislação também ser um pouco branda em relação aos países desenvolvidos faz com que o país receba muitos estudos clínicos. É uma área estratégica para a inovação científica, porque ela, nesse quadro anterior que eu mostrei, ela é parte central para a obtenção de evidências científicas, e também é um estudo que subsidia tomadas de decisões, inclusive no SUS, seja na compra de um equipamento ou medicamento mais barato, mais eficaz, menos invasivo para os pacientes. Então, é uma área estratégica, tem o seu crescimento a partir de 2005, com uma política do Ministério da Saúde e do Ministério da Ciência e Tecnologia, de indução de estudos voltados para essa área e, consequentemente, uma ampliação de atividades no Brasil e de dados produzidos a respeito desses estudos. As principais representações desse estudo são o protocolo de pesquisa clínica e o registro de ensaio clínico. Falando um pouco do protocolo, que é o que está aqui à esquerda da tabela, ele consiste em apresentar toda a proposta de estudo clínico a ser realizado. Ele é submetido às agências reguladoras e agências de fiscalização, aqui no Brasil, Anvisa e CONEP, para que seja observado se ele infringe a segurança dos sujeitos de pesquisa, colocam em risco. Sendo aprovado, então, sim, o estudo é conduzido, o ensaio clínico, e registrado numa plataforma de acesso público. Aqui no Brasil temos a REBEC. Essa tabela apresenta os principais dados apresentados por essas formas de registro. Mas o que ocorre? Tendo uma perspectiva de entender a produção de conhecimento, né, como uma construção social, tomar esses dados isoladamente, eles não são a pesquisa, eles, na realidade, são representações de uma pesquisa. Então, para nós termos um entendimento mais ampliado, né, integral, de todo o procedimento da pesquisa, né, entendendo a transparência, não só como resultados, mas como esses resultados são construídos, então, é esse enfoque que eu utilizo. Avançando um pouco, a minha questão é se outras fontes de informação, além dos protocolos e dos registros, podem revelar essa visão mais integral e sistêmica. O método que eu empreguei foi a coleta de dados em páginas na internet, de agências de fomento, diretório dos grupos de pesquisa no Brasil, plataforma Lattes, realizando uma análise quantitativa e qualitativa. Aqui é um pouco o percurso da minha pesquisa, na questão das agências de fomento, diretório de grupos de pesquisa, buscando pelos nomes dos pesquisadores, plataforma de Lattes também em relação ao nome desses pesquisadores. E aí, os resultados ocorre uma falta de padronização quanto à divulgação desses resultados. Em alguns editais é fornecido só o nome da instituição e do pesquisador, outros editais só o nome da instituição e alguns instituição e o nome do projeto. Aqui eu falo um pouco mais dessa invisibilidade. Em relação aos grupos de pesquisa, somente 37% dos pesquisadores informam suas atividades no diretório de grupos. 10% não possuem qualquer relato no diretório de grupos de pesquisa. Sobre o nome desses projetos de pesquisa, na plataforma Lattes, só em 49% dos casos. Então, minhas considerações finais são que a transparência nós devemos olhar num sentido mais amplo. Essa invisibilidade, no caso da pesquisa clínica, ocorre de forma sistêmica, tanto nos editais, quanto no relato dos pesquisadores na plataforma Lattes e diretório do grupo de pesquisa. Isso é um problema cultural, reflexo também de ausência de uma política de informação que consiga condicionar melhor a forma de representar esses dados. E, por final, eu deixo uma autorreflexão para nós, enquanto pesquisadores, né? Muito debatemos sobre a ciência aberta, a ciência cidadã, mas olharmos também para a nossa pesquisa, o que nós produzimos. Será que nós temos facultado o acesso, temos permitido, temos descrito de uma forma lógica? Qual a implicação do nosso trabalho, né? Então, com isso, eu finalizo agradecendo a atenção, me desculpando aqui por ter me estendido um pouco. Obrigado.
Muito obrigado. Vinícius, chama então a próxima apresentadora com o tema Contribuições da Rede Brasileira de Informação em Ciências da Saúde para a construção de um repositório temático latino-americano, práticas e lições aprendidas. Boa tarde a todos. Esse trabalho foi feito por Luciana Daniele, Fátima Martins, Dione Ramos da Silva e Simone Dibi. A Fátima pertence à VPEIC e Luciana, Diones e Simone, do ICICT. Esse trabalho está em desenvolvimento e nós temos como questão principal quais são as estratégias de gestão de informação técnico-científica em saúde desenvolvidas pelo trabalho em rede que possam contribuir para a construção de um repositório temático em saúde latino-americano com foco nas questões de qualidade da informação no contexto de mudança processo aberto ao conhecimento. O nosso objeto é a BIREM, e a rede BIREM, na verdade, é uma rede que está fazendo 50 anos, que tem um convênio celebrado entre OPAS, OMS das Américas, instituições representantes do governo brasileiro, como o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo e a Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Oh, perdão. Eu sou meio monotemática, tem que A BIREM é uma instituição, uma rede, como centro coordenador do Sistema Regional de Informação em Ciências da Saúde, que tem como uma das redes a Rede Brasileira de Informação em Ciências da Saúde. Seus desenvolvimentos de atividades cooperativas para a manutenção de produtos e serviços de informação, o fortalecimento das coleções e dos acervos de biblioteca da área e o treinamento aos profissionais de informação. Ela serve como um laboratório de experimentação para desenvolvimento de sistemas e plataformas tecnológicas quanto à gestão de fontes, produtos e serviços de informação no campo da saúde na América Latina e Caribe. No ano de 2005, aconteceu em Salvador, pelo CRICS e o ICML, que é o Congresso Mundial de Bibliotecas Médicas, a Declaração de Salvador sobre o Acesso Aberto, na qual a BIREM destacou, junto com a rede, a importância da implantação de políticas públicas que visassem o acesso aberto e a informação científica e técnica com o objetivo de promover equidades aos países em desenvolvimento no campo da informação e saúde. Com isso, a gente tem como instrumento dessa rede... desculpe. A LILACS, que é um portal de pesquisa, um repositório, uma base de dados, uma rede de instituições, um índice médicos, uma metodologia, uma fonte de informação secundária e um sistema de informação científica. Ou seja, ela tem uma série de denominações, mas que convergem dentro de uma ação comum, que é o acesso à informação. Essa é a página de LILACS, na qual se informa que essa base existe há 31 anos. Ela corresponde à produção do conhecimento de 26 países e ela também possui, dentro das suas ações, uma recomendação sobre acesso aberto e conteúdo online em LILACS. Como os objetivos dessa pesquisa, desse trabalho, a gente pretende identificar os obstáculos, resistências e fatores que favoreçam as potencialidades à implementação da metodologia LILACS para a gestão da informação descentralizada em ciências da saúde. Identificar na percepção dos atores chaves envolvidos as dificuldades na operacionalização das ações, com foco nos objetivos e propostas da Rede Brasileira de Informação em relação à realidade dos centros cooperantes. Apontar a percepção dos atores chaves, as mudanças ocorridas que favoreçam ou dificultam uma nova prática no contexto de mudança processo aberto ao conhecimento. E identificar na percepção dos atores as ações estratégicas que superem os obstáculos e barreiras identificadas. O referencial teórico dessa pesquisa será baseado no conceito de redes de informação utilizado por Tomael, junto ao conceito de análise de redes sociais proposto por Martelletto. Com isso, na análise da pesquisa, o processo histórico corroborado por Pires Alves serve de contextualização para desenvolvimento do projeto. E propor
dentro da pesquisa, a noção de descentralização da informação em saúde como uma questão estratégica para o trabalho em rede. O percurso metodológico do trabalho é uma abordagem qualitativa, vai propor uma técnica de estudo de caso com aplicação de questionário semi-estruturado online e com os participantes da pesquisa, que serão os profissionais da informação e equipes gestoras da Rede Brasileira de Informação em Ciências da Saúde. Ela tem como proposta uma pesquisa documental e a análise da percepção dos participantes pesquisados, com análise de conteúdo e documental. Dentro dos nossos resultados esperados, dentro desse trabalho, será a elaboração de estratégias para o trabalho em rede, na construção de um repositório temático latino-americano em saúde, com a ideia de que a informação científica deve ser baseada no conceito de cidadania e de comunicação pública da ciência como um valor fundamental. Obrigada. Muito obrigado. Passamos para a apresentação intitulada Publicações em Periódicos de Acesso Aberto, um estudo com bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq. Está um pouco alto aqui, né? Boa tarde a todos e todas. Eu sou Jaqueline Leta, docente da UFRJ. Esse trabalho tem a colaboração, né? Tá assinado junto com a estudante de doutorado do PPGCI e BICT UFRJ, Elaine Hipólito, e também com o professor Jesus Mena Tchalca, da Federal do ABC. Esse trabalho, na verdade, ele se insere num projeto maior que eu tenho, que estou coordenando, né, sobre a adesão e motivação dos pesquisadores brasileiros aos periódicos de acesso aberto, né? E esse projeto como um todo, ele tem aí como um quadro teórico conceitual alguns conceitos, dentre eles o conceito de capital de Bourdieu, né, que está associado às diferentes tarefas acadêmicas que docentes pesquisadores das instituições públicas brasileiras têm como atribuições nas suas respectivas instituições, né? Isso, em última análise, iria aí, promover, mais rapidamente ou não, a ascensão e o sucesso na carreira. Então, bem esquematicamente, esse conceito ele lida, né, como uma pequena amostra desse conceito, né, desse quadro teórico. Então, seriam ali várias atribuições, desde a sala de aula, ministrar aulas, até publicar em periódicos de grande repercussão, como Science, Nature, enfim, né? E que teriam aí uma escala, um espectro, estariam no espectro de prestígio, de valor dentro da academia, né? E isso, então, daria a esses docentes pesquisadores, né, a participação nessas tarefas, daria a esses pesquisadores o acúmulo, né, promoveria um maior acúmulo ou um menor acúmulo de capital. E isso, então, refletindo-se na questão da ascensão e sucesso na carreira. Então, esse trabalho, que eu vou mostrar aqui para vocês, é um pedaço desse projeto maior, né? Ele está praticamente tudo que eu estou falando aqui, vou mostrar, ele está dentro da tese da Elaine, que está ali, né, me fotografando, e ela tem como questão central essa questão aqui que eu trago para vocês, que é a elite de pesquisadores brasileiros bolsistas, né, de produtividade 1A, utiliza os periódicos de acesso aberto como estratégia para divulgar suas pesquisas e, assim, acumular prestígio, né, capital / prestígio. Né? Então, essa é a questão central também da tese da Elaine, e os dados que eu vou mostrar aqui, então, tem a ver com, né, um pedaço da tese dela, e é um pedaço ainda menor dentro do projeto grande que eu coordeno. Então, os dados eles foram obtidos, né, a fonte primária é o Lattes. Nós usamos o script Lattes para recuperar as informações, e as informações, essencialmente, são desse trabalho aqui. Elas têm relação com os artigos publicados em periódicos da totalidade de pesquisadores bolsistas do CNPq nível 1A.
Então, a gente está considerando esse grupo um grupo altamente seleto, né, e que a gente chama, e a gente acredita, sim, a gente pode depois questionar isso, conversar, mas a elite da pesquisa brasileira. E aí, como resultados, eu trago só 2 quadros aqui, né? Essa primeira tabela mostra, não sei se dá para todos verem, mas a primeira coluna são os anos, quadriênios, na verdade, são 4 quadriênios, e a segunda coluna, o total de artigos, a totalidade de artigos publicados em periódicos desse grupo de 1.200 pesquisadores. É nítida o crescimento, é um crescimento altamente significativo, né? É como a gente esperava, de fato. E na coluna seguinte são os artigos em periódicos de acesso aberto, que mostram um crescimento ainda maior. Tão maior foi esse crescimento que se refletiu na fração que os artigos em periódicos de acesso aberto representavam na totalidade de artigos. Passou de 20% para mais de 26% em 15 anos, aproximadamente. Né? Só para ilustrar essa outra tabela, esse outro quadro, traz as áreas, né, a fração de artigos em periódicos de acesso aberto desses pesquisadores, segundo a área que eles têm a vinculação. Então, o primeiro fato que é visível, que essa fração varia muito entre as áreas, né? E um outro aspecto é que essa fração vem crescendo, né, em praticamente todas as áreas, com exceção da agricultura, ciências agrárias e humanidades. Bem, então, como considerações desse pequeno grupo de dados que eu trouxe aqui, a gente tem aí um cenário que é positivo, que mostra aí uma fração significativa e crescente de artigos desse grupo seleto da elite da ciência brasileira, né, que está aí apostando na produção em acesso aberto, né? Mas, de alguma forma, esses dados, essa fração de cerca de 25%, ela parece, num primeiro momento, se contrastar com os dados da literatura internacional. E eu trago aqui, né, um trabalho da União Europeia, né, da Comissão Europeia, que fez um amplo estudo, bem recente, acho que é 2014, 2015, já estou terminando. E os dados, segundo esse relatório da União Europeia, o Brasil tem 66% da sua produção em acesso aberto. Parece um contraste, um contraditório, 25 a 66. Bem, são vários motivos que podem explicar essa diferença. O período da análise, a definição de acesso aberto, que são diferentes nos 2 estudos, mas eu quero chamar a atenção para a população. Né? Então, o estudo da Comunidade Europeia está olhando para a totalidade da produção científica, logo ali estão incluídos todos, né? Bolsistas, não bolsistas, alunos, enfim, está todo mundo lá, está a representação na realidade da nossa ciência, enquanto o nosso estudo está focando numa parte muito específica, muito seleta da pesquisa brasileira. Então, de certa forma, o que parecia um contraste, né, na verdade, a gente acredita que está reforçando o nosso modelo. Né? A gente percebe nitidamente que os pesquisadores brasileiros da elite publicam prioritariamente ainda, né, apesar do movimento no sentido do acesso aberto, mas prioritariamente esse grupo seleto da ciência brasileira está buscando o periódico de acesso restrito, enquanto toda a totalidade, né, o que garante a esse grupo seleto, né, a manutenção do status quo, né, o acúmulo de capital, prestígio, reconhecimento, e, por outro lado, a população, a maior parte da comunidade científica brasileira, estaria, então, aí produzindo numa diversidade maior de periódicos. Né? Então, só para terminar, prometo, esse é o último slide. Então, esse projeto, na verdade, ele pretende investigar a produção, né, em acesso aberto, em diferentes estratos. Então, a gente até agora foi só o primeiro, o maior dos estratos. Né? Ele tem um foco distinto do que tem aí sido publicado na literatura internacional, quando a gente olha a comunidades de cientistas. Né? E a gente acredita que ele pode revelar tendências muito específicas de como que a ciência brasileira vem se estruturando em torno do formato de acesso aberto. Muito obrigada.
Muito obrigado. A próxima apresentação, não sei se está cá presente a pessoa, mas intitula-se Política de Informação e Acesso Aberto a Instituições Públicas de Ensino e Pesquisa. Está cá o autor. Portanto, Maria Aparecida Moura Isabela Antonina de Araújo Miranda. Não parece ser o caso. Então avançamos para a apresentação seguinte, intitulada Descrição de metadados mínimos para a integração e preservação digital dos acervos científicos e culturais da Fundação Oswaldo Cruz, um estudo de caso. Força. Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Aline e eu represento aqui mais outros 11 autores desse artigo. Eles são de diversas áreas do conhecimento, são arquivistas, são bibliotecários, são biólogos que participaram desse processo de construção dos metadados mínimos para a integração e preservação digital dos acervos científicos e culturais da Fiocruz. Para contextualizar um pouco, a ideia que a gente tem nesse trabalho é preservar, valorizar e divulgar o patrimônio histórico, cultural e científico da Fiocruz, de forma a contribuir com a preservação, memória das ciências biomédicas e das... Já estou ofegante, mal comecei. E das... Não estou vendo. E uma das finalidades da instituição. E o foco nos acervos digitais, que são compostos por objetos digitais, oriundos da digitalização e dos documentos que já nascem digitais na Fiocruz. E esses objetos digitais eles compõem o patrimônio da instituição, tanto pelo seu caráter histórico, probatório, informativo, como pela sua função científica e cultural. Um dos desafios que a gente tem encontrado durante o projeto foi como pensar em interoperar esses diferentes acervos, que são acervos de naturezas heterogêneas, e garantir o acesso e interpretação desses objetos digitais com o passar dos anos. Então, uma das grandes questões é, nós temos diferentes acervos de diferentes naturezas, como trazer essa interoperabilidade e como garantir o seu acesso a médio e longo prazo. Isso tudo dentro do contexto do projeto Preservo, complexo de acervos da Fiocruz. Esse projeto ele vem junto com a vice-presidência da Fundação e recebeu um apoio financeiro do BNDES. Dentro desse projeto, foi criado um grupo de trabalho com esses especialistas de diversas áreas do conhecimento para focar no processo de identificação dos metadados mínimos para garantir esse acesso a longo prazo. Então, uma das metas que a gente tem é a preservação e difusão dos acervos culturais e científicos da instituição, se integrar os esforços nacionais realizados nos últimos anos para preservar o patrimônio científico e cultural brasileiro. Conta também com apoio financeiro, como eu falei, do BNDES. É uma parceria da Casa Oswaldo Cruz, do Instituto Oswaldo Cruz e do ICIT, Instituto de Comunicação, Informação Científica e Tecnológica em Saúde. Ele contempla acervos arquitetônicos, urbanísticos, arqueológicos, bibliográficos, biológicos, museológicos e arquivísticos. Então, um grande desafio é que, no caso, inclusive, do museológico, não existe um sistema de informação pronto ainda. É tudo catalogado de forma manual. Então, nós temos diferentes acervos utilizando diferentes tecnologias. Então, como pensar na integração e preservação desse acervo a longo prazo? Esse projeto também propõe-se a digitalizar acervos e criar catálogos virtuais que ficarão disponíveis para acesso à sociedade e à comunidade científica e pretende elaborar um plano de preservação digital junto com o manual de digitalização com as diretrizes normativas para a instituição. Então, quem quiser digitalizar o seu patrimônio histórico, você vai pegar um manual e vai identificar quais são os passos que eu preciso fazer para realizar a digitalização do meu manual. E estende-se a todas as unidades da Fiocruz que detenham a guarda e preservem acervos culturais e científicos. E os metadados descritivos e de preservação é uma grande questão. Por que eles são importantes?
Quem são os responsáveis pela padronização? Quais são as ações necessárias? E quais os benefícios dos metadados? Então, esse grupo de estudos se debruçou sobre essas questões e identificamos as questões-chave para poder desenvolver essa pesquisa. Então, no caso dos responsáveis pela padronização, são grupos compostos por bibliotecários, arquivistas, profissionais de TI, microbiologistas, historiadores, entre outros. As ações necessárias, estabelecer uma padronização mínima dos metadados descritivos para orientar a descrição e a representação desses acervos futuros, para que eles possam ser recuperados. E também identificar e propor o uso de um padrão de metadados de preservação digital. A gente tem que pensar em como é que a gente recupera essas informações a médio e longo prazo. E os benefícios dos metadados viabilizam a integração dos acervos, permitindo interoperar ambientes informáticos, como eu falei antes, garantir o acesso, a integridade, a autenticidade dos objetos ao longo do tempo. Aqui são algumas das etapas do trabalho: identificar os metadados utilizados atualmente nos sistemas e, em cada uma dessas fontes, criar planilhas por tipo de fonte de informação, com cada metadado descritivo e sua definição. Então, eu entro em cada acervo, de cada tipo de acervo que eu tenho, cada sistema, identifico quais são esses campos, defino esses campos, esmiuço essas informações, depois eu comparo, eu não, as bibliotecárias, os especialistas e os arquivistas, eles comparam esses metadados, identificando com o padrão do Blincor, para poder interoperar mais na frente e ter acesso via esses sistemas, analisar a definição de cada metadado descritivo, realizar a compatibilização entre o padrão do Blincor, identificar um conjunto mínimo de metadados que possa ser proposto para a utilização de todos esses acervos que são distintos. Estudar o padrão de metadados PREMIS é uma das ações a serem desenvolvidas, que ainda está em andamento. Identificar o conjunto mínimo de metadados de preservação a ser utilizado no contexto do preservo. Consolidar e descrever esses metadados mínimos descritivos de preservação no plano de preservação digital. Aqui a gente destrincha um pouco melhor como foi esse processo dos bibliotecários, dos arquivistas e os especialistas, e também está com mais detalhes no artigo, que vai ser publicado na Recis. E aqui eu só tenho a agradecer a cada um dos autores, e obrigada. Muito obrigado. Então, avançamos para a apresentação intitulada Curadoria Digital de Dados no ARCA, Repositório Nacional da Fiocruz, Relato de Experiência. Boa tarde a todos. Esse trabalho foi realizado em conjunto com Ana Maranhão, eu e o Rafael. Bom, o ARCA é o repositório institucional da Fundação Oswaldo Cruz, que reúne a produção intelectual da instituição com o compromisso de proporcionar o livre acesso à informação em saúde. O caráter mandatório do repositório são artigos, dissertações e teses. Hoje ele é composto por 25 comunidades e 22 coleções. Aqui a gente apresenta um esquema do que a gente considera importante para a preservação digital, ou para a curadoria digital, desculpa. A preservação, a padronização, uniformidade dos dados, recuperação da informação, avaliação, armazenamento, integridade, gestão dos dados e preservação digital. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho da metodologia, que teve início em 2015, com a elaboração do plano de trabalho, estabelecimento de critérios de verificação das inconformidades, construção de tabelas e elaboração dos relatórios com os erros encontrados, envio dos relatórios aos gestores das comunidades com orientações específicas para a realização dos acertos, e a gente fez uma orientação aos gestores com a instrução de utilizar sempre um manual de tratamento de dados, que faz parte do processo de padronização de elaboração dos metadados. Esse manual está no ARCA, disponível em acesso aberto.
As coleções verificadas foram, em princípio, artigos, dissertações e teses, por causa do caráter mandatório do repositório, e, a partir de 2016, outras coleções foram inseridas na curadoria. Bom, para os critérios para verificação, o preenchimento correto dos metadados, padronização das informações, verificação da filiação, se tinha vínculo com Fiocruz, os tipos de acessos, as políticas editoriais das revistas, inclusão e integridade dos objetos digitais nos registros e os formatos dos arquivos. Isso aqui foi tudo bem elaborado pela gente, para a gente poder ter um critério de verificação, para depois a gente montar essa tabela aqui. Então, a tabela, a gente apresentou o identificador, que é o handle, o título do documento, o campo do metadado com os problemas detectados e a solução proposta. Isso foi feito para cada gestor de cada comunidade. Então, foram enviados 25 relatórios para todas as comunidades. Bom, aqui eu estou apresentando o total de registros no ARCA. 2015, 9.427 registros. Em 2016, 13.038. E, em 2017, 16.574. A gente já está passando de 17 mil registros no ARCA. Bom, total de comunidades no ARCA. Em 2015 foram 18, em 2016, 23 e em 2017, 25. Quando a gente começou a curadoria em 2015, foram 8 comunidades verificadas. Em 2016 foram 11 e em 2017 nós conseguimos fazer toda a curadoria em todas as comunidades, totalizando 25. Quantitativo de registros identificados. Em 2015 foram 608, a gente começou no segundo semestre de 2015 e foram só identificados artigos, dissertações e teses. Em 2016 foram 804, aí já entraram algumas outras coleções, mas lembrando que foram 11 comunidades verificadas, e em 2017, quando a gente conseguiu as 25 comunidades, foram 4.884 registros. Bom, nossas considerações finais. O trabalho de curadoria e desenvolvimento no ARCA vem obtendo resultados positivos como verificação das inconformidades, aceitação por parte das comunidades como uma ferramenta de gestão de dados, monitoramento sistêmico das comunidades e das coleções, padronização e gestão dos metadados, avaliação contínua dos dados, garantia na qualidade das informações e recuperação das informações de forma mais precisa e eficiente. A curadoria também indica que outras ações precisam ser realizadas, como elaboração de um plano de preservação digital para o ARCA, desenvolvimento de um sistema de demandas para a gestão das curadorias realizadas, atenção para a atualização dos softwares e hardwares e obsolescência tecnológica dos diversos suportes. Desta forma, podemos afirmar que a curadoria digital é um trabalho contínuo, minucioso, extremamente importante, tornando-se imprescindível a formação e a preparação dos profissionais de informação nesse serviço, bem como o estabelecimento de políticas institucionais que regulamentem todo o processo. Muito obrigada. Obrigado. Passamos, então, à última apresentação desta sessão, intitulada Revista Fitos, Acesso Aberto e Ciência Aberta na Construção do Conhecimento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Medicamentos da Biodiversidade. Boa tarde, eu sou Rosane Abreu, editora executiva da revista Fitos Eletrônica. Esse trabalho foi escrito em coautoria com Glauco Vilas Boas, que é coordenador do Núcleo de Gestão em Biodiversidade e Saúde de Farmanguinhos. Para quem não conhece, é a indústria farmacêutica da Fiocruz, cujo complexo tecnológico é lá em Curicica, em Jacarepaguá. Então, nós trazemos revista Fitos Eletrônica, acesso aberto e ciência aberta na construção do conhecimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação de medicamentos da biodiversidade. Quer dizer, essa revista, já coloquei, editada pelo Núcleo de Gestão em Biodiversidade e Saúde, é uma revista científica interdisciplinar, trimestral, gratuita, tanto para leitores quanto para autores.
e publica artigos científicos sobre pesquisa, desenvolvimento e inovação em medicamentos da biodiversidade. Ela foi criada em 2005, ainda muito pautada nas pesquisas sobre plantas medicinais, e era impressa e publicada pela ANAC, Associação Nacional dos Laboratórios. E, em 2011, então, foi encampada pelo núcleo, e, em 2014, ela se tornou uma revista em acesso aberto, né, um periódico, buscando contribuir com a difusão da inovação e da ciência aberta em medicamentos da biodiversidade. A missão do núcleo é importante colocar aqui, porque tem todo o sentido, né, do tipo de publicação e do tipo de encaminhamento que se dá na revista. A missão do núcleo é promover a inovação em medicamentos da biodiversidade e apoiando-se nos conceitos, né, que defendem a inovação como um processo dinâmico e social, que se dá no modelo de não quebrando o modelo linear, e sim sendo desenvolvido numa rede que promove e busca facilitar a inovação em medicamentos da biodiversidade, que é a nossa rede Fito. Quem tiver curiosidade, eu deixei o endereço. Então, o núcleo trabalha, basicamente, o seu foco de atuação principal é no desenvolvimento de projetos construídos colaborativamente, em parceria, e essa rede ela é formada nos arranjos e sistemas produtivos locais identificados, usando metodologias participativas para realmente a construção de projetos colaborativos. E a rede Fito, ela realmente já está distribuída por todo o Brasil. Temos projetos em andamento, inclusive no sul da Bahia, com o MST. São projetos significativos que vale a pena conhecer. E, nesse sentido, a revista Fitos ela aparece para dar suporte, fazer a comunicação científica. Nesse sentido, nós trabalhamos, segundo a perspectiva da ciência aberta, porque nós acreditamos nesses projetos elaborados por todos os envolvidos na complexa cadeia de desenvolvimento de um medicamento da biodiversidade. E a Fitos ela publica biodiversidade vegetal, né? A Fitos já identifica. Então, nós envolvemos todos os atores nesse processo, que vai desde o conhecimento tradicional, pesquisadores, as pessoas envolvidas com a própria indústria. Então, esse é o nosso trabalho, que se reverte e que passa a olhar a publicação científica tendo sentido baseado nessa visão de ciência. Também da inovação aberta, que segue na mesma linha, né? Considerando a inovação aberta, envolvendo todos os olhares no processo de inovação, desde o pesquisador ao empreendedor e dos detentores do conhecimento tradicional, aos usuários, né? Significa abrir o processo inovativo, né, para que todos os atores possam ter acesso ao conhecimento e que esse conhecimento circule livremente e possa ser revertido em produtos e serviços, criando novos mercados. Então, a revista Fitos ela tem esse papel, né, no acesso aberto, na ciência aberta e na inovação, divulgando pesquisas produzidas nos diferentes... Desculpa, eu perdi a leitura ali. Nas diferentes e complexas etapas do desenvolvimento de um medicamento da biodiversidade. E daí a sua característica interdisciplinar, diante dessa complexidade das etapas de desenvolvimento de um medicamento. Atualmente, nós fizemos uma adequação do escopo e ampliamos as áreas para a submissão de manuscritos. Trabalhamos com a área de agroecologia, botânica, ciências farmacêuticas, educação e conhecimento, etnociências, especialmente etnobotânica e etnofarmacologia, engenharia de medicamentos e produtos naturais,
farmacologia, política e gestão, que abrange políticas públicas, política e planejamento governamental e também a saúde pública, química e toxicologia. Ela é, portanto, uma publicação desde 2014 no sistema OJS. E por que nós trazemos essa questão, essas características da nossa revista? Porque nós temos o desafio de estar realmente reafirmando a FITOS como uma revista científica. Temos uma equipe de editores diárias formados numa rede, distribuídos por todo o Brasil, em diferentes instituições de ensino e pesquisa. O nosso corpo editorial está em ampliação, mas nós temos hoje 13 pesquisadores, sendo 11 de instituições brasileiras e 2 já de instituições internacionais. Novos pesquisadores estão sendo convidados. O nosso escritório editorial é pequeno, nós temos um assistente editorial, um administrador técnico do sistema, e é designer gráfico, a revisora. Então, nós temos todo esse desafio de alguma forma, transformar a nossa revista numa revista academicamente respeitada, aceita, e também trabalhar na linha do acesso aberto. Então, esse é um grande desafio. Nós trabalhamos com esses identificadores de avaliação, com a avaliação cega por pares, o corpo editorial e revisores ad hoc, e nós já inovamos um pouco na publicação. Nós temos o formato EPUB, que é disponibilizado em instrumentos móveis, celulares, né? Você pode abrir em ferramentas móveis. A indexação, nós estamos aí na luta, né? Porque nós temos que seguir aí a cartilha, né, que nos rege, o que nos coloca como uma revista científica, e a evolução da nossa revista, que a gente vem ampliando o número de publicações, a gente tem tido um avanço. Em 2016, nós tivemos um pico de submissões, porque nós fizemos um evento internacional, e nós temos também os critérios de avaliação eles estão sendo bem mais exigentes, então a gente está tendo um cuidado com essa questão da avaliação. Nós fazemos parte do portal da Fiocruz, isso foi muito importante, portal de periódicos, foi daí que a nossa visibilidade realmente foi ampliada. Nós temos a fanpage e temos outros níveis também de divulgação. Então, é importante trazer que o mercado editorial ele é altamente competitivo. Esse periódico científico ele é jovem, de uma instituição pública, portanto, nós temos vários problemas no que diz respeito a financiamento, mas nós temos clareza que a nossa luta é pela profissionalização do processo editorial, com vistas à internacionalização. Temos esses desafios, de certa forma, já colocados nesse processo da minha exposição, e trago aqui a fala do Jorge Alberto Machado, que diz: na luta do acesso aberto, então, estão em jogo o conhecimento aberto e compartilhado contra formas empresariais que têm sujeitos bens públicos a interesses econômicos privados. E isso tem muito a ver com a nossa área, que é a área da produção de medicamentos, da biodiversidade, e que luta, né, contra aí as empresas farmacêuticas, os grandes conglomerados. Obrigada. Muito obrigado. Todos nós sabemos a importância do acesso ao conhecimento científico. Naturalmente que esse acesso é importante nas várias áreas de conhecimento, mas eu diria que existem algumas mais importantes que as outras, como a saúde, a agricultura ou a educação. E eu creio que este painel terá sido bastante rico em informações sobre como tornar mais acessível, que serviços é que estão disponíveis, que dificuldades, que estratégias, e gostaria então de congratular todos aqueles que submeteram as comunicações e fizeram as apresentações hoje, pedindo desculpa por algum excesso de zelo no controle do tempo, e fazia então o agradecimento final e podemos ir ao café. Obrigado.